Nós estamos fazendo, ao longo dessas quartas-feiras, uma série de mensagens sobre as 7 palavras da cruz. Jesus, na cruz, pronunciou 7 expressões, que são traduzidas como as 7 palavras da cruz. Nós já vimos 5, a última que nós vimos é tenho sede. E nós vimos que essa expressão que Jesus usou na cruz, tenho sede, é uma expressão que fala da humanidade dele, mas também fala que nós temos um Deus que nos conhece, conhece as nossas dores. Vimos outras coisas importantes. A 6ª palavra, a penúltima palavra, está no Evangelho de João, capítulo 19, e vamos ler os versículo 30. Você pode abrir aí comigo, Evangelho de João 19, versículo 30? Pode? Então, olha aí para a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Ok? Então aí, achou? Geralmente, quando eu estou aqui, eu ouço as páginas da Bíblia se movendo, mas nós somos tão poucos que nem isso eu acho, né, irmãos? Não consigo ouvir, não é? Mas eu suponho que você achou o Evangelho de João 19, versículo 30, que diz assim: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A 6ª palavra de Jesus foi, está consumado. Na 4ª palavra de Jesus, Jesus se valeu do Salmo 22, quando disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas repare que as últimas palavras usadas lá no Salmo 22, em algumas versões, a última palavra, as últimas palavras do Salmo 22, lá é o que ele fez. Eu tenho uma versão na Bíblia King James que diz assim, o último versículo, o versículo 31 do Salmo 22, eles virão e declararão sua justiça ao que vai nascer, ao povo que vai nascer, que ele fez isso. Há um homem estudioso, falecido há um ano e pouco, chamado J. Pack. Ele também fez uma conexão entre essa expressão, está consumado, com uma possível tradução da última linha do Salmo 22. Isso nos mostra que Jesus, lá na cruz, ele se viu no Salmo 22, que é chamado um dos salmos da cruz. Juntamente com o Salmo 69, esses 2 salmos são chamados dos salmos da cruz. E a morte de Jesus se aproxima, ele a vê chegando e ele vai enfrentá-la não com gemidos de um sofredor, não com a resignação de um mártir, nem com o choro de uma pessoa apavorada. A morte de Jesus está pondo a mão sobre ele, pois segundo o evangelista Lucas, logo após essa afirmação, está consumado, ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Mas ele está seguro, ele está consciente de que ele cumpriu a sua missão. A sua missão está se cumprindo na cruz. Está consumado. É a tradução para uma expressão grega chamada tetelestai. Foi assim que João registrou. Outro estudioso chamado Dodge diz que essa expressão tetelestai, ela se conecta com a oração que Jesus fez em João 17, chamada a oração sacerdotal. Jesus, nessa oração, no capítulo 17, no versículo 4, ele disse assim, olha o que Jesus fala
orando para o Pai na oração sacerdotal. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Há uma versão que diz assim: completando a obra que me deste para fazer. E ele está dizendo ao Pai, lá em João 17, que ele está terminando a obra que o Pai lhe dera para consumar. Faltava-lhe fazer uma única coisa: morrer na cruz pelos pecados do mundo. E ele fez isso porque obedeceu aos propósitos do Pai e obedeceu ao Pai até a morte. E a morte de Jesus na cruz completa a obra que ele veio fazer. Porque, segundo a Bíblia, a ressurreição será obra do Pai e do Espírito Santo. A obra de Jesus na terra era morrer, viver sem pecado e morrer em nosso lugar. A obra do Pai era ressuscitá-lo juntamente com o Espírito Santo. E eu vou ler alguns textos da Bíblia para provar isso que eu estou falando, tá? E aí você vai acompanhar comigo a leitura desses textos, quase todos em Atos. A obra de Jesus era morrer, a obra do Pai e do Espírito era ressuscitá-lo. Então veja: e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Palavras de Pedro lá no sermão de Pentecostes. Vamos lá. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Atos 2, 32, no mesmo sermão. Agora vamos para Atos 4, 10. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. É a palavra de Pedro, quando Pedro curou aquele homem que ficava na entrada do templo. Vamos adiante. Agora, Paulo dizendo em Romanos 8:11, olha o que ele diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E aí Paulo diz que foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Resumindo, para que você não esqueça, a morte de Jesus completa a obra que Jesus veio fazer, porque a ressurreição será obra do Pai e do seu Espírito, como nos diz a Bíblia, tá? Então vemos que ir até a morte era a tarefa de Jesus fazer, trazê-lo à vida era para o Pai e para o Espírito fazerem. Mas a expressão tetelestai, está consumado, traduzido em português, está consumado, não tem sentido de acabou. Jesus não estava dizendo acabou, não. Jesus não estava dizendo acabou como se fosse alguém que tivesse desempenhado uma função enfadonha e agora finalmente expressasse o seu alívio. Finalmente tudo chegou ao fim. Nada disso. Quem nos ajuda a entender isso é um outro teólogo, ele diz assim: tudo está consumado não significa chegou ao fim, mas sim, a vontade do Pai foi realizada em tudo e perfeitamente. Então, irmãos, a cruz é o cumprimento não somente da missão de Jesus Cristo, mas também da Escritura. E está consumado não significa acabou até que enfim, significa está tudo completo e feito como deveria ter sido feito. Foi isso que Jesus estava dizendo quando expressou, está consumado. Tudo foi feito como planejado. Tudo foi feito e perfeitamente feito. Era isso. E até
que alguns estudiosos dizem que em vez de traduzir tetelestai por está consumado, nós devíamos ter traduzido tetelestai para o português como feito. Acabou, feito. Foi feito tudo. No Salmo 22, que é um salmo da cruz, e Jesus se viu lá naquele Salmo 22. A história do Salmo 22 é a história de um homem abandonado por Deus, que está morrendo e acaba triunfando e deixa um legado para a sua posteridade. Exatamente por causa da sua morte, Jesus está deixando um legado para a posteridade. O que está sendo consumado? Jesus disse, feito, consumado. Tudo foi feito. O que foi tudo consumado? Eu reuni algumas respostas. Primeira resposta, o que foi consumado? Ao dizer está consumado, tetelestai, o que estava consumado? Em primeiro lugar, Jesus completou a obra de Cristo para morrer pela humanidade e abalar o poder do maligno, alcançar vitória para Deus e para o seu reino. Em segundo lugar, tá? Pode passar? O que está consumado? Ele completou, ele consumou o propósito de Deus desde a eternidade. Quando a gente vai ao livro de Apocalipse, em Apocalipse 13, no versículo 8, nós lemos lá em Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Há uma versão que diz, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A morte de Cristo foi planejada na eternidade pela Trindade. E agora, Jesus ao morrer, ele disse, tetelestai. E ele disse, eu cumpri tudo aquilo que fora planejado lá na eternidade. Jesus é o Cordeiro Pascal, cuja morte foi decidida lá na eternidade, antes mesmo do mundo ser criado. E é por isso que a igreja não pode omitir a cruz. Numa dos nossos estudos, eu disse para os irmãos, e vou repetir, que quando nós estávamos construindo o nosso templo, eu sugeri à nossa arquiteta que na frente do nosso templo tivesse uma cruz. Falei, nada de peixe não, tá? Uma cruz. E por que cruz? Porque a cruz é a mensagem da igreja. A cruz é a mensagem do amor de Deus. A cruz é a mensagem principal da igreja de Jesus Cristo. E é por isso que a igreja não pode omitir a cruz, mas deve fazer da cruz a sua glória. E eu volto a esse ponto. A igreja só existe por causa da cruz. E então, tetelestai está dizendo que Jesus completou o propósito de Deus desde a eternidade. Está consumado, foi completado o propósito de Deus desde a eternidade. Em terceiro lugar, está consumado. Está consumado o quê? Estava sendo consumado também, completado o sofrimento de Jesus. Completado tudo que ele veio fazer aqui na terra e o sofrimento que estava predito para ele. E aí nós vamos a Isaías 53. E em Isaías 53 chamam de homem de dores, experimentado no sofrimento. Lembra-se disso? Ele é dito em Isaías 53, 3. E vocês, para acordarem, por favor, leiam comigo. Era e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos,
e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele sofreu na mão dos homens, Jesus sofreu na mão de Satanás e sofreu sob a mão de Deus Pai. Pastor, sofreu na mão de Deus Pai. Bom, para provar, eu leio para vocês Isaías 53:10. Leiam comigo. Todavia, então não estou falando nenhuma heresia, que Jesus também sofreu sob a mão de Deus Pai. Agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Mas Jesus, ao contrário do que você pode pensar, eu falando em Jesus, nessa expressão tetelestai, está consumado, feito, Jesus não foi uma figura patética ou infeliz, sobre quem choveram desgraças, que vivia dizendo, ó céus, ó vida, ó azar, nada disso. Jesus sabia de tudo que ele enfrentaria. E Jesus, ele encarou isso que ele enfrentaria. E como prova, nós vamos ler Mateus 16, 20 e 21. Lembra-se que Jesus, uma vez perguntou aos seus discípulos, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Lembra-se? E aí os discípulos começaram a dizer, e Pedro disse o quê? E vocês, o que vocês pensam a respeito de mim? E Pedro disse, tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Logo depois que Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Mateus 16, 20 e 21. Vamos ler nós? Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos escribas e muito mais, irmãos. Isso foi logo depois, como eu disse, que Pedro confessou como Cristo, Filho de Deus vivo. Mas a gente vê um pouco mais. A gente vê que Jesus, ele voltou os olhos para Jerusalém e se encaminhou para Jerusalém. E aí, em Lucas, no capítulo 12, versículo 50, leiamos todos juntos. Olha o que Jesus diz. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Ele buscou a cruz, ele foi atrás da cruz. Cumpriu-se o sofrimento que estava predito, está consumado no Calvário, com o sofrimento que estava predito que o Messias ia sofrer. Em quarto lugar, o que está consumado? O que foi feito na cruz? Estava se completando, sendo consumada a expiação dos nossos pecados. E Paulo expressou isso de uma maneira muito clara. Olha o que Paulo diz, e vocês vão me ajudar lendo 1 Timóteo 1,15. Vamos ler todos juntos. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para o quê? E essa salvação aconteceu na cruz. O óbvio ululante, mas vou repetir. Esta salvação aconteceu na cruz.
ela não foi dada pela ética de Jesus. A salvação não foi dada pelos seus ensinamentos. A salvação não veio por causa dos seus milagres. A salvação veio por causa da sua cruz. E aí, há um hino do cantor cristão, se você está vendo ali, talvez você se lembre dele. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Esse hino, sempre que o ouço, eu me lembro da Mirtes Matias. Eu não sei por que cargas d'água. Na minha juventude, num sábado, eu estava com um amigo e nós estávamos passando por um lugar do Rio chamado Turiaçu. Turiaçu é onde Judas perdeu a meia, tá? É perto de Rocha Miranda, perto de Madureira, tá? E aí ele falou, vamos entrar aqui que tem uma programação. E eu entrei naquela igreja batista à tarde de sábado, e era uma igreja relativamente pequena, e havia uma programação naquela igreja, era homenagem à poetisa Mirtes Matias, ela estava lá. E aí fizeram uma entrevista com ela e perguntaram a ela, qual é o seu hino predileto? E ela começou a cantar esse hino, sim na cruz, onde me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Por fim descansarei por causa da salvação providenciada por Jesus Cristo na cruz. Ele expiou os nossos pecados. A igreja peca quando enfatiza qualquer outro aspecto na vida de Jesus mais que a cruz. Vou repetir isso. A igreja peca quando enfatiza qualquer outro aspecto na vida de Jesus mais que a sua cruz. Quando as igrejas enfatizam mais milagres e curas do que a cruz, elas estão desvirtuando o evangelho. Quando elas enfatizam mais o aspecto social, a ação social, do que a cruz, estão também desvirtuando o evangelho. Eu não estou falando que a ação social não seja importante para a igreja. A cruz pode implicar em ação social. Nós fomos salvos para as boas obras, como diz Efésios 2:10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos isso. Mas a mensagem da igreja é prioritariamente a cruz em si mesma, porque é da cruz que vem a nossa salvação. E aí, como é que eu provo isso? Leiam comigo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, versículo 2. Vamos lá? Porque nada... Nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A principal mensagem da igreja é a mensagem da cruz. A cruz declara o amor de Deus pelos homens e seu poder sobre o pecado. A cruz é uma declaração evidente, direta, cristalina de que os pecados dos homens são perdoados. E aí nós nos assessoramos do apóstolo Pedro, que em 1 Pedro, no capítulo 2, 24, nos garante isso. Vamos ler todos juntos? Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os nossos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Está consumado. Feito. Tetelestai. O que está consumado? Quinto lugar, está consumada, está completada a derrota de Satanás.
o maligno tentou fazer Jesus desistir da cruz. E se você está lembrado, quando Jesus começou o ministério dele após o batismo, o diabo tentou Jesus, e aí é dito lá em Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Alguém disse que o diabo é um grande marqueteiro, é um baita publicitário. Vocês já imaginaram na hora do sacrifício, com aquela multidão indo ao templo, e Jesus lá no pináculo do templo, ele pulando, e quando estivesse quase chegando ao solo, viesse uma legião de anjos vindo para socorrê-lo e não deixando que ele espatifasse no chão. Que entrada maravilhosa, que entrada triunfal ali em Jerusalém, hein? Todo mundo fala: uau, ele é o Senhor. E essa foi uma tentação muito poderosa. E quase sempre nós não atentamos muito para o seu significado, irmãos. Talvez Satanás, que não é onisciente, preste atenção, Satanás não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, tá? Você fica supervalorizando, ele não é onipresente nem onisciente, tá? E então, Satanás, que não sabe todas as coisas, talvez pensasse que a cruz não lhe traria vantagens, mas ele não tinha muita certeza disso. E realmente a cruz não trouxe benefício algum para Satanás, porque foi ali na cruz que Jesus o derrotou. E aí eu leio Martin Lloyd Jones, que foi um dos maiores expositores bíblicos do século XX. E esse homem diz assim, leio, aspas: o diabo pensou que estava derrotando a Cristo, porém Jesus estava nos reconciliando com Deus, derrotando o diabo e nos libertando das suas garras. Ele fez isso ao pagar a pena e nos reconciliar com Deus. O poder de Deus recai sobre nós e nascemos de novo, recebendo nova natureza e nos tornando novas pessoas. O Espírito Santo vem habitar em nosso interior e a presença de Cristo está sempre ao nosso alcance para nos socorrer, fecho aspas. Então, irmãos, a tentação de Jesus evitar a cruz também é algo que se abate sobre a igreja de Jesus hoje. Nós somos muito tentados como igreja a fugir da cruz. Mas Deus escolheu a cruz e não o sensacionalismo. Porque sem cruz não há evangelho. E sem cruz não há igreja. Sem a cruz o mundo seria mergulhado num caos maior do que o que estamos vivendo hoje, porque demos as costas para Deus. Se está lembrado, a tentativa do diabo em levar Jesus a evitar a cruz teve sequência. E você vai se lembrar disso quando eu falar do relacionamento, dos diálogos de Jesus com os seus discípulos. Jesus identificou uma ação satânica na fala carinhosa de Pedro. Lembra-se, Pedro, quando Jesus falou que ele precisava ir a Jerusalém, e lá seria preso, lá seria açoitado, lá sofreria e seria morto. Eu sempre acho que Pedro falou assim: Jesus, caiu um botão aqui. Eu, quando era pequenininho, queria falar com alguém a sós, falava: caiu um botão aqui, e chamava o sujeito ao canto. Eu acho que Pedro fez mais ou menos isso. Jesus, um momentinho, caiu um botão aqui. E o que Pedro fez, irmãos? Aí é dito na Bíblia o que Pedro fez. Vamos ler todos juntos? E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo:
Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Mateus 16, 22 e 23. Era uma palavra até carinhosa, mas Jesus detectou a quem? A ação do diabo. O diabo sabe falar com carinho, viu? Abra o seu olho. Vamos adiante, vamos adiante. A última tentativa do inimigo de afastar Jesus da cruz se deu na própria cruz. E aí vamos a Mateus 27, versículo 42, vocês vão ler bem alto para quem está aqui, ouça vocês lendo. Irmãos, nessa frasezinha aí, nós temos 3 ofensivas do diabo. 3. Primeira ofensiva do diabo faz um apelo ao ego de Jesus. Não pode salvar-se a si mesmo aquele que salvava os outros. Seria então uma questão de brio, descer da cruz se ele quisesse dar uma resposta à multidão. Então, o primeiro apelo é um apelo ao ego de Jesus. O segundo apelo, segunda parte da tentação, é um apelo à ironia. Olha o que ele diz: Rei de Israel é ele. Irmãos, eles estavam zombando de Jesus, dizendo que Jesus era o rei de Israel. Lembra-se disso? Os soldados se ajoelhavam: ó, rei de Israel, adivinha quem te deu os tapas? Lembra disso? Lembra? E aí, irmãos, você gosta de ser zombado? A gente fala de bullying. Quem gosta de ser bulinado? Será que a palavra certa é bulinado? Não sei. Mas quem gosta de sofrer bullying? Quem? Ninguém. Ninguém, né? No meu tempo, irmãos, não era bullying, era encarnação, tá? Era encarnação. Era no meu tempo, havia encarnação. Sempre houve bullying, irmãos. Mas ninguém gosta de ser zombado. E quem é zombado, muitas vezes se enche de brios para desfazer a vergonha que tentam fazê-la passar. E aí, Jesus foi muito tentado a ter uma outra reação que não ficar na cruz. Sair daquela cruz e mostrar: vocês estão me encarnando? É? Vocês vão ver, eu sou mesmo, rei mesmo, eu mando e posso, eu saio da cruz. Mas o terceiro apelo é o apelo sem a salvação sem cruz. Desça agora da cruz e nós cremos nele. Satanás não queria a cruz, temia. E a igreja peca ao nível de blasfêmia quando tenta fugir da cruz ou esconde a mensagem da cruz. É isso. Eu estou falando com plena consciência, vou repetir. A igreja peca ao nível de blasfêmia quando tenta fugir da cruz ou quando esconde a mensagem da cruz. E eu falei algumas quartas-feiras atrás do irmão da nossa igreja, locutor de uma rede, de uma cadeia de rádios, de uma grande igreja neopentecostal, que tem a maior rede de rádios no Brasil. Ele era proibido de falar da cruz e citar versículos sobre a cruz. E era monitorado. Se quiser saber detalhes, me procura que eu digo o nome do sujeito. O pregador que não gosta de falar da cruz é indigno do púlpito. Porque é na cruz que tudo se consuma. É na cruz. E ele só foi constituído pregador por causa da cruz. E aí eu vou ler com os irmãos
Colossenses 2, 14 e 15. Vamos ler. O que aconteceu lá na cruz? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 14 e 15. E para você não ficar triste, tem um outro texto bíblico que fala que potestades foram derrotadas na cruz. Hebreus 2, 14 e 15. Olha a obra de Jesus lá na cruz. Vamos lá? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Na cruz, o poder maligno foi derrotado e será totalmente aniquilado na consumação, mas ele já está derrotado. Aí, Lutero escreveu o hino chamado Castelo Forte. E você se lembra do que ele disse lá? Como é que é? Se nos quisessem derrotar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Eu sei o resto, mas não vou cantar não. O resto fala dessa obra perfeita de Jesus que derrotou o diabo no Calvário, irmãos. Vencido cairá por uma só palavra. Lembra-se? Termina assim. Irmãos, a cruz é a nossa garantia de vitória e a garantia da derrota de Satanás. Jesus consumou a sua obra na cruz. E a sua obra inclui a derrota do poder maligno. E o verbo usado por Jesus, que traduz por consumado, vem do tempo perfeito. É uma ação finda, mas que tem efeito perpétuo. Vou repetir. É uma ação finda, mas que tem um efeito perpétuo, ou seja, não há mais nada para fazer, ele fez tudo, ele consumou tudo, não há mais nada para fazer em época alguma, não há mais nada para fazer hoje, depois de amanhã, daqui a 3 meses, daqui a 20 anos, não há mais nada para fazer. Jesus fez tudo o que precisava ser feito para nós sermos salvos. Eu me lembro que quando eu cheguei na terra de missões, eu estava procurando casa e eu vi uma das cenas que eu nunca mais me esqueci. Eu estava procurando casa num lugar chamado Alto de Hermesinde e ali havia uma igreja católica. E quando passava, eu vi uma senhora que vinha na estrada, no asfalto, segurando um bebê recém-nascido, e ela ajoelhada, e ela ia de joelhos, e um rastro de sangue, e uma pessoa atrás, acompanhando, talvez com água, com alguma coisa, para ajudá-la naquilo que fosse preciso. Ela estava fazendo um sacrifício, possivelmente estava cumprindo uma promessa. Com aquela criança, eu acho que aquela promessa tinha a ver com o nascimento, com a saúde daquela criança. E eu estava chegando ao campo missionário, e aquilo me doeu.
E eu entendi ali por que Jesus estava me mandando aquele campo. Porque eu precisava falar que não é preciso mais nenhum sacrifício, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício perfeito, está consumado, feito para ninguém fazer mais nada. Quando você na Semana Santa vê aqueles orientais lá da Ásia se auto-imolando, açoitando, eles não entenderam nada do Evangelho, ninguém pregou o Evangelho para eles. Jesus já sofreu tudo e ninguém precisa se auto-imolar, porque feito, está consumado, feito para ninguém fazer mais nada. Não há mais nada em época alguma para fazer. A graça de Deus foi dispensada ao mundo e a fé é chamada a se apropriar dessa graça que consumou, completou tudo. Jesus fez tudo perfeito, tudo completo e para sempre. Por isso, irmãos, essa expressão, tetelestai, para mim é uma das mais ricas das 7 palavras da cruz. E quando nós entendemos o seu significado, nós descansamos na obra perfeita de Jesus. Nada de sair aí e fazer sacrifício para Jesus, tá? O sacrifício é sacrifício de louvor, de lábios que confessam o seu nome. E que Deus nos abençoe.